Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas. Por aqui, nós trazemos temas relevantes para a sua empresa em um formato leve, com muitas conversas e troca de insights. E apesar da tecnologia ser fundamental para nós, sabemos que ela é só o começo. As pessoas são essenciais nesse processo, já que são elas que irão aproveitar o melhor da tecnologia para alavancar os negócios. E é por isso que hoje vamos falar de um tema fundamental: diversidade e inclusão. Como transformar o discurso em ações práticas nas empresas. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. Neste episódio, vamos discutir como levar o discurso sobre diversidade para o próximo nível por meio de ações concretas. Aqui, vamos explorar como a diversidade deixa de ser apenas uma questão social e se torna uma aliada estratégica dos negócios, gerando vantagens competitivas e resultados mensuráveis. Vamos também entender a importância de estabelecer indicadores e KPIs para monitorar e avaliar o impacto das iniciativas de diversidade e inclusão. Além disso, queremos refletir sobre a necessidade de educação contínua e programas de sensibilização para criar ambientes mais acolhedores e diversos. Fique com a gente para descobrir ainda o papel das lideranças nisso tudo e para conferir como grandes empresas superaram desafios e estão fazendo a diferença no processo de transformação inclusiva. Para isso, nós convidamos 3 grandes mulheres. Eu começo pela Vanessa Rabi. Nossa convidada é natural de São Paulo e possui mais de 25 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais e vem liderando projetos estratégicos de pessoas nas empresas que passou, como a Floripa Airport do Grupo Zurich, a Nelway e a Manpower Group. Formada em administração, ela possui MBA em marketing, além de pós-graduações na área de recursos humanos, e já esteve à frente de branding, cultura, responsabilidade social e marketing em sua trajetória. Atualmente, Vanessa está à frente da Talent Acquisition e Responsabilidade Social na Senior Sistemas, referência em soluções de gestão na América Latina, gerando iniciativas que reforçam o propósito de potencializar pessoas e impulsionar negócios. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Quero agradecer demais o convite para poder conversar um pouquinho com a Vetusa e a Márcia e trocar com esse público sobre temas tão sensíveis e importantes hoje em dia. Bom, como a Vanessa já adiantou, o segundo nome que compõe a nossa bancada virtual é Márcia Assim, gerente de recursos humanos da Calunga S.A. Com mais de 15 anos na Calunga, a maior empresa brasileira na distribuição de suprimentos para escritório, informática e material escolar, Márcia Assim é uma referência em gestão de pessoas, reestruturação organizacional e programas de diversidade e inclusão. À frente da área de recursos humanos, lidera iniciativas que vão desde a atração e retenção de talentos até ações de responsabilidade social e comunicação interna. Sua trajetória inclui a reestruturação completa do RH da Calunga, com a implementação de processos estratégicos para a redução de turnover, desenvolvimento de lideranças e iniciativas que promovem a formação de equipes mais diversas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Márcia. Eu que agradeço, Rodrigo. É um prazer estar aqui junto com a Vanessa, com a Vetusa. Um momento bem importante. Eu acho que mostrar o que as empresas têm feito e como a gente faz vai engrandecer muito esse nosso bate-papo. Obrigada, viu? E a Vetusa Pereira completa o nosso squad de especialistas para esse bate-papo. Ela é baiana, mulher preta e mãe, formada em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia. Tem MBA em Gestão de Pessoas e Sistemas de Gestão da Qualidade. Dentro da The Heineken Group, dentre outras ações, lidera uma iniciativa que tem tudo a ver com o nosso tema: chegar a 40% de líderes pretos e pardos até 2030. Com mais de 14 anos de carreira, a executiva começou no universo das cervejas na Skin Cariol e depois foi para a Brasil Kirin. Em 2017 passou a fazer parte do Grupo Heineken no Brasil, um dos maiores fabricantes de bebidas do mundo, onde atuou na área de qualidade. Foi de analista júnior a coordenadora e após uma transição de carreira se voltou para a educação corporativa e os recursos humanos. Em 2022 assumiu o cargo atual, gerente de diversidade, equidade e inclusão. Muito legal ter você aqui com a gente, Vetusa, seja bem-vinda. É uma honra estar aqui com vocês, com mulheres tão incríveis, para falar sobre um tema tão importante, atual e futuro. Obrigada pelo convite. Então vamos lá, convidadas apresentadas, é hora de começar a nossa troca de ideias.
Márcia, eu vou começar a nossa conversa por você. Como os conceitos de diversidade e inclusão são entendidos ou trabalhados na Calunga e como que essas ações têm impactado diretamente o desempenho e a cultura organizacional? Rodrigo, eu acho que mudar a cultura de uma empresa de 52 anos não é fácil, né? Não só em diversidade e inclusão, mas em todos os conceitos, né? Então, quando a gente chega há 15 anos atrás e você tem que reestruturar um RH, você tem que realmente trazer coisas novas, ideias diferentes e implantando aos poucos. A diversidade e inclusão, ela chegou lá atrás, né, com as cotas de portadores de deficiência. Então, a empresa já teve que se reestruturar nesse sentido. E, aos poucos, isso foi aumentando para outras oportunidades, de outras inclusões que a gente teve que fazer. Então, a gente veio fazendo aos poucos, hoje está muito forte isso aqui, promovendo muito treinamento, workshop, a conscientização de uma linguagem bem neutra dentro da empresa, ambientes bem receptivos, e tratar isso como uma comunicação bem clara, bem específica, sem a gente ter opiniões diferentes. Então, eu acho que isso vem vindo ao longo do tempo e tem sido bem bacana trazer tudo isso para a Calunga. Vetusa, hoje o grupo Heineken, que é composto por grandes marcas como Eisenbahn, Amstel, Devassa, Sol e Kaiser, tem cerca de 36% de lideranças autodeclaradas negras. Metas como a inclusão de 40% de lideranças negras até 2030 são desafiadoras. Quais estratégias têm sido mais eficazes para avançar nesse objetivo e como os aprendizados têm moldado os planos para 2025 e o futuro? Rodrigo, essa é a pergunta do milhão, mas é uma resposta que eu tenho muito orgulho de compartilhar com vocês, né? Quando a gente começa a nossa jornada, lá em 2018, 2019, a nossa representatividade era muito baixa, né, em pessoas negras em cargos de liderança. E a gente começa, toda a nossa estratégia, na verdade, de mudança cultural para falar de inclusão, de equidade dentro do grupo Heineken, falando de letramento e sensibilização. Então, eu não posso pular para as boas práticas mais inovadoras e disruptivas que a gente faz agora em 2024, 2025, sem contar que a gente começou com o básico mesmo, né? Letrando o nosso time, sensibilizando, capacitando a nossa liderança para entender o seu papel nessa mudança que é tão necessária. A gente, então, entende que a gente tinha uma necessidade mais urgente de trabalhar com a atração de talentos negros para posições de liderança, e como que a gente faria essa busca no mercado, né, que passou desde o apoio de consultorias, de hunting, de recrutamento, até a gente conseguir trazer essa expertise, esse conhecimento para o nosso público interno de atração de talentos e conseguir mapear esses bons profissionais no mercado. Todo esse trabalho de atração, né, ele passa por duas etapas. Uma, saber onde a gente procura esses talentos, porque eles estão por aí, espalhados no Brasil, a gente só precisa encontrar o caminho certo, que para encontrar pessoas diferentes, a gente vai ter que usar caminhos diferentes, né? Se a gente procura nos mesmos lugares, nas mesmas empresas, nas mesmas faculdades, a gente vai encontrar as mesmas pessoas sempre. Então, esse é um trajeto do conhecimento, né? Encontrar o caminho correto para encontrar a pessoa que a gente procura a partir dessa tomada de consciência. Uma outra decisão importante para a atração desses talentos é pensar quais são os requisitos das vagas que a gente busca. Então, se a gente sempre contratou da mesma forma, é possível que a gente nunca tenha se permitido pensar sobre esses critérios de requisitos mesmo, técnicos e comportamentais, para contratar pessoas diversas. Então, vou citar um exemplo que é um clássico quando a gente fala de contratação de lideranças negras, que é, por exemplo, a necessidade de ter passado por grandes faculdades de ponta, ter tido uma vivência, uma experiência internacional, inglês fluente ou nativo, que são características que a gente encontra em menos disponibilidade dentro da população negra por uma questão mesmo histórica e social que o nosso país enfrenta. Quando a gente resolve que a gente vai melhorar a nossa atração para pessoas negras, a gente muda o caminho de busca, mas a gente também flexibiliza requisitos, entendendo que a gente encontra outras características, outras competências e habilidades nesse público que não essas que tradicionalmente eram tão valorizadas nas nossas companhias. O segundo bloco, né, depois que a gente fala de atração de talentos, é a gente falar de desenvolvimento.
a gente olha para o nosso público interno, percebe que tem ali uma representatividade na base mesmo de pessoas negras, e como que a gente faz então para acelerar a carreira dessas pessoas que já estão com a gente? Então, esse é um bloco onde a gente se dedica muito com programas internos para acelerar, desenvolver a carreira das pessoas que já estão com a gente e permitir, né, que elas façam sua trajetória vertical mesmo, de crescimento dentro da nossa companhia, valorizando os nossos talentos internos. Para exemplificar essa parte mais conceitual de desenvolvimento, eu vou citar 2 exemplos. A gente trabalha um programa hoje para capacitar talentos que estão num pipeline de liderança, né, aquele cargo, o último cargo anterior ao primeiro cargo de liderança, e a gente trabalha também um programa de desenvolvimento e aceleração para média liderança, para levar representatividade negra para cargos de alta direção. Então, a gente trabalha esse desenvolvimento não só para preencher a primeira camada de liderança da empresa, mas também para levar essas pessoas negras aos cargos mais altos, aos maiores tomadores de decisão da nossa companhia. E o terceiro bloco, para encerrar e não me estender muito nessa resposta, a gente precisa pensar em retenção desse público negro. Não adianta a gente acreditar que pertencimento é só acesso, né? A gente dá acesso e a gente precisa fazer com que todo mundo dentro da empresa se sinta parte, se sinta representado, respeitado e incluído nas tomadas de decisão, nas conversas, enfim, todos os ritos, símbolos que representam a cultura de um lugar. Então, a gente trabalha fortemente nesse terceiro bloco também de retenção. E para 2025, acho que dando um spoiler do que vem aí, esse bloco do pertencimento vai ganhar um zoom, uma atenção diferenciada para que a gente garanta mesmo que todas as nossas métricas e também as nossas pessoas, de maneira mais empírica, se sintam incluídas e parte de um todo muito importante, que não sejam só um número no nosso dashboard de indicadores, mas que se sintam, de fato, pertencentes e peças importantes do nosso negócio. Eu acho que, de maneira geral, são esses 3 blocos de como a gente vem trabalhando atração, desenvolvimento e retenção que garantem aí esse crescimento que é tão potencial mesmo de representatividade na nossa liderança e é o que está moldando o nosso futuro, inclusive trazendo essa conversa para fora da empresa, né? Como que a gente tem convidado outras empresas a embarcarem nesse projeto com a gente para moldar esse futuro. Acho que, de maneira geral, é isso que eu tenho para contribuir com essa pergunta. Maravilha, Vetusa. Bom, a Sênior possui o senso de diversidade e inclusão para empresas que estão comprometidas em criar ambientes de trabalho mais diversos, inclusivos e produtivos. Vanessa, você consegue nos contar como essa ferramenta funciona e ajuda empresas a mensurar e analisar dados relacionados à diversidade e inclusão? Claro, com certeza. Essa é uma ferramenta da Sênior que ela é muito inovadora. De fato, ela ajuda as empresas a monitorar e impulsionar as iniciativas de diversidade e inclusão. E aí busca disso tudo de uma forma muito estratégica. Então, o censo ele permite o quê? Mensurar, analisar os dados relacionados às diferentes dimensões da diversidade, como, por exemplo, sexo, raça, idade, PCDs, pessoa com deficiência, dados autodeclarados e outros indicadores também. E como funciona o censo, né? Hoje ele coleta os dados diretamente da base de informações da empresa e através de dashboards intuitivos e completos, ele demonstra como é que está a inclusão e a diversidade dentro da própria companhia, olhando sempre para o pilar de pessoas com deficiência, da diversidade como um todo. Os painéis hoje, eles mostram métricas essenciais, como a evolução da composição dos colaboradores, como tem sido o nosso crescimento, o cumprimento da cota, a dispersão por tipos de PCD, por exemplo. E, além disso, com o auxílio da nossa inteligência artificial, a ferramenta ela sugere ações práticas e oportunidades de melhoria. Então, ele auxilia, através da nossa inteligência artificial, a ferramenta ela sugere ações práticas e oportunidades de melhoria, ajudando os gestores a tomarem as decisões mais embasadas. Então, se eu conheço os gaps, conheço a minha evolução, tenho o meu conceito de onde eu quero chegar como organização, eu faço uso das minhas informações para definir os próximos passos enquanto companhia. As empresas hoje que utilizam o censo, elas vêm conseguindo literalmente mapear os gaps mais importantes para quê? Para implementar planos de
ação mais eficazes. Então a gente vê o impacto direto no engajamento dos colaboradores, na construção de um ambiente mais acolhedor e produtivo, e além disso, claro, as organizações que adotam as práticas mais inclusivas também relatam ganhos de reputação, maior inovação e atração de talentos diversos. Então, através da ferramenta do censo, a gente consegue ter um cenário, ter uma imagem, né, um picture de como é que estamos para definir aqui as próximas ações e estratégia da companhia, que entendemos sim que passamos a ser mais estratégicos quando a gente também está tratando a inclusão e a diversidade. Muito legal. Agora, quais indicadores ou KPIs têm sido mais reveladores para avaliar o impacto de políticas de diversidade e inclusão e como esses dados têm guiado ajustes nas estratégias ou até mesmo transformado o dia a dia dos colaboradores? Eu vou começar com você, Márcia. Bom, aqui a gente mede já desde o recrutamento. A gente quer saber quantas pessoas vieram, depois como é que está esse engajamento, como que está a retenção desses talentos. Então, eu acho que esses 3 indicadores são os mais importantes que a gente mede aqui. Eu entendo que a gente tem que fazer mais, inclusive eu acho que falta um sistema voltado para isso, né? Todas as informações a gente tira da folha, mas a gente não tem realmente uma dimensão de como isso está funcionando na empresa. A gente vê pelos olhos, né, dos gerentes e dos donos, mas eu acho que é fundamental acompanhar esses 3 indicadores, que é desde o recrutamento, o engajamento de todos nessa nova perspectiva, né, dentro da empresa, e como reter esses talentos. Eu acho que esses 3 são o base para que a gente faça isso. Você acredita que as pessoas que não se adaptam a esse dia a dia, a essa nova realidade aos poucos, vão sendo, digamos, expelidos dessa nova configuração que é apresentada, Márcia? Eu uso sempre uma metáfora da laranja, né? Se a laranja apodrece, ela pode apodrecer todas as outras. Eu acho que as pessoas que realmente não se adaptam, elas sozinhas começam a sair, né? Sair da empresa, sair da equipe, porque ela precisa entender que a comunicação entre as equipes é muito importante. Então, quando ela não se adapta, a gente nem precisa fazer nada. Eu entendo que ela mesma busca outro caminho para ela. Vetusa, você já adiantou um pouquinho também, né, dos indicadores e tudo mais, mas eu também queria saber como é que é a questão aí do dia a dia. Esse impacto também é visto na vida dos colaboradores que também acabam não se adaptando muito a essa nova configuração? Rodrigo, acho que essa configuração ela muda tanto que até o impacto na percepção das pessoas vai mudando. Quando a gente tem numa empresa uma representatividade de 20% de mulheres e 80% de homens, a gente tem ali uma camada de aliados muito forte. A partir do momento que a gente vai estreitando, diminuindo essa diferença, a gente começa a ter um leve desconforto, com perguntas como, nossa, mas será que agora só as mulheres serão promovidas? Todas as vagas serão para a contratação de mulheres? Então, o nosso foco que no passado era sensibilizar para a diversidade, que é a representatividade estatística, muda para precisar sensibilizar sobre equidade, né, sobre as ações afirmativas, sobre o papel do aliado. Então, eu acredito que esses desafios eles vão sempre acontecer e à medida que a gente vai evoluindo no nível de maturidade das nossas entregas em diversidade, a gente precisa evoluir também no nível de maturidade e profundidade dessas conversas. Então, a sensibilização ela muda de foco, ela ganha aí um outro status, mas ela sempre vai precisar ser acomodada, porque quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de mexer nas estruturas de poder, né? De trazer pessoas que nunca estiveram à mesa nas tomadas de decisão para esse lugar. Isso tira as pessoas de uma zona de conforto, dos seus lugares de privilégio, e por isso vai ser sempre uma conversa talvez um pouco espinhosa para as empresas. Então a gente adapta a linguagem, aprofunda as conversas, chama em menos grupos, faz treinamentos mais focados, mas a gente vai sempre precisar fazer sensibilização e muito mostrando números, resultados, para embasar esse bate-papo. Márcia, concorda? Eu concordo. A gente nunca teve problemas, assim, nunca vetou contratação de nada, né? Nem de ninguém, seja por um portador de necessidade, uma mãe que tenha filhos, negros, nunca teve isso. Mas é engraçado que quando você começa a querer mostrar números ou a querer fazer qualquer programa em cima disso, as pessoas estranham, porque parece que, como a Vetusa falou, parece que é meio obrigatório, né, você ter alguém no poder que seja mulher ou alguém no poder que seja negro.
Mas a Calunga sempre teve isso. Nós nunca barramos nenhum tipo de contratação. Só que quando você começa a mostrar esses números, as pessoas começam a se sentir incomodadas, porque parece que é uma coisa diferente, né? Parece que a gente está implantando coisas diferentes. Então, acho que a gente tem que começar com essa cultura mesmo, de que sempre tivemos, nunca foi barrado, mas que isso agora é uma coisa importante para mostrar para o público, para mostrar para o mundo até, né? Que a gente realmente faz e que a gente está aí para cada vez mais ter pessoas dentro da nossa equipe que sejam engajadas, independente de como elas são ou do que elas trazem com elas. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta que acho que vai movimentar bastante o nosso bate-papo, que é a seguinte: qual que é o papel das lideranças na construção de uma cultura verdadeiramente inclusiva? E como é que elas podem influenciar positivamente os comportamentos na organização? Vanessa, eu vou começar contigo. Combinado. Eu vejo o papel da liderança como fundamental. A liderança é o elo no dia a dia com todo o nosso time. Nós, líderes, a gente tem que entender de forma muito clara e muito simples o papel que temos dentro da jornada do colaborador, transformando esse processo do colaborador inclusivo. A liderança influencia, a liderança precisa promover um ambiente de pertencimento. Então eu só quero até aproveitar da palavra que a Vetusa trouxe, que sim, a liderança inclusive tem que fazer parte dessas discussões chamadas espinhosas, porque é a liderança no dia a dia que vai provocar, promover e atuar. Então a empresa trabalha a cultura e a liderança tem que apoiar nessa construção, porque senão fica apenas uma fala, né? Um posicionamento. Então quando a liderança está junto, ela vai ajudar no processo da atração, vai ajudar no processo da retenção, e a gente, enquanto companhia, precisa desenvolver os líderes para isso. Porque no final, quem bate o martelo na atração do candidato é o líder, não é o RH, né? E quem mantém o colaborador dentro de casa, na retenção, é o líder também. Então, é um papel fundamental. Eu concordo totalmente com a Vanessa. Eu acho que se o líder não estiver engajado, começando por ele, dificilmente a gente consegue manter esse caminho. O líder, ele está à frente, né? Ele tem que ser o modelo, ele tem que promover a cultura, ele tem que valorizar as pessoas, promover muita comunicação. Aqui a gente fala muito de comunicação, que eu acho que a primeira fala é a mais importante, que é do líder, que vai estar ali todos os dias com a pessoa, todos os dias treinando, realmente é ele quem traz para dentro de casa, porque o RH, ele está aqui para apoiar, o papel de todos os líderes, mas ele tem que entender e tem que ser um transformador, senão não adianta, né? O líder é um papel fundamental na cultura, seja ela inclusiva ou qualquer outro valor que a empresa tenha passado, né, ou queira passar. Então, o líder realmente é fundamental. Eu vou tentar contribuir com essa pergunta, tentando não ser muito redundante com o que as minhas colegas já trouxeram, trazendo para a prática, né, para os exemplos. Então, se você que está ouvindo trabalha numa empresa que vai começar um trabalho de diversidade, equidade e inclusão agora, de que forma que eu mostro que a liderança ela está engajada e ela vai fazer a diferença para que essa cultura se molde? É importante, por exemplo, que as comunicações sobre quais são os objetivos, quais são as métricas, quais são as ações que serão feitas, elas sejam encabeçadas pela mais alta liderança dessa empresa. Não adianta pedir para uma pessoa do time de RH, do time de pessoas, que tem uma posição de média ou primeira liderança, fazer essa mudança cultural. Isso precisa vir do CEO, do presidente, da vice-presidente, da CFO da companhia. Quais são os cargos mais altos que vão, a partir das suas atitudes, moldar esse comportamento para as demais lideranças da companhia? A gente não faz só o que está escrito, a gente faz o que a gente vê os nossos líderes, a nossa representatividade acima de nós fazendo. Então, comportamento, cultura é muito moldado por atitudes. Então, colocar mais alta liderança, por exemplo, como porta-voz, como representação ali de uma jornada de diversidade, é um caminho super importante para que as pessoas entendam, os outros líderes ali mimetizem essa atitude. A mesma coisa para a liderança de grupos de afinidades, comunicado de metas, tudo isso. A liderança precisa ser essa porta-voz e mostrar nos seus símbolos, ter um time diverso, ter um time com segurança psicológica, são esses os símbolos e os rituais mesmo que mostram para a companhia como que a liderança está engajada para um objetivo comum.
Tendo isso, as outras pessoas elas vão entender que isso é estratégia da companhia, que é uma prioridade da empresa, e elas vão entender que faz parte ali do dia a dia, esse é o trabalho delas, e não uma coisa extra que a pessoa do RH pediu para fazer. Acho que esse é um bom exemplo para ilustrar aí a importância e o papel da liderança dessa formação de cultura mesmo. Se me permite, eu queria só complementar aqui, Vetusa. Eu entendo que algo essencial é a gente lembrar que isso é um trabalho contínuo. Não é sobre fazer uma ação, ter uma fala. É algo constante. E o líder está nesse papel de todo dia ter que bater nessa posição, bater o martelo de que é isso que a gente está fazendo, esse é o nosso objetivo. Só lembrarmos que não é sobre fazer uma ação e acabou. Sim, Vanessa, até porque esse líder vai comunicar uma ação. A primeira coisa que vai acontecer são as pessoas perguntarem, tá, mas no seu time não é assim. Então, a partir do momento que ele vocaliza, né, o seu papel de aliado para a diversidade, ele precisa ser um modelo também. Então, é um ciclo virtuoso que acaba acontecendo a partir desse papel de protagonismo mesmo da liderança na cultura. Acredito super que a gente está alinhada nessa ideia. Bom, pessoal, a gente sabe que toda grande transformação encontra desafios pelo caminho. Quais são as barreiras mais comuns enfrentadas hoje em dia no ambiente corporativo e como que a gente pode superá-las, Vetusa? Rodrigo, essa é uma pergunta de múltiplas respostas. A gente tem um Brasil muito diverso, né? Quando a gente olha para o grupo Heineken, a gente trabalha 5 grupos. Falamos de equidade de gênero, de raça, de inclusão da comunidade LGBTQIAPN+, de inclusão de pessoas com deficiência e de questões geracionais. E para cada público desse, eu poderia citar um exemplo de barreira. Então, para não me estender muito, né, seria um podcast à parte, só para a gente falar das barreiras para a inclusão de pessoas em grupos subrepresentados. Eu vou falar de uma questão que atravessa todos os grupos de maneira interseccional. A gente tem ouvido muito um discurso extremista, né, quando a gente olha para a diversidade, equidade e inclusão. Então se agora vão ter mulheres em cargos de liderança é porque os homens não mais vão ser contratados ou não serão mais promovidos, ou agora todas as vagas são para pessoas negras, as pessoas brancas estão de fora. Esse é um discurso recorrente que eu tenho ouvido, e nas minhas palestras, né, treinamentos, eu sempre falo que a gente está falando de um e outro, e não um ou outro. Então, acho que essa é uma barreira atitudinal, que é essa sensação mesmo de perda de espaço, perda de privilégio, quando a gente fala de igualar as oportunidades para todo mundo, que traz uma falsa sensação de ser a parte excluída. Então, eu acho que uma barreira atitudinal que a gente pode usar para exemplificar todas as questões de grupos subrepresentados é essa do um e outro, e nunca um ou outro. Vamos incluir todas as pessoas, tentando espelhar aí a nossa diversidade estatística mesmo de representatividade no Brasil, sem deixar nenhum grupo de fora dessa conversa. Vanessa, quer complementar? Gostaria de complementar, gosto muito dessa fala de um é outro, e eu só queria fechar com uma dica que, assim, barreiras sempre existirão, e para qualquer tipo de ação. Tá? Mas quanto mais genuíno for e mais verdadeiro com o dia a dia e com o propósito da companhia, sem dúvida as barreiras elas serão ultrapassadas. Elas existirão e é saber trabalhá-las no dia a dia de acordo com aquilo que a companhia acredita. Maravilha, gente. Bom, agora no nosso quadro nós vamos entender mais sobre a importância de se investir nessas duas palavras, diversidade e inclusão. Núcleo de Insights. A agenda ESG, cada vez mais forte no vocabulário e na rotina das grandes empresas, exige que algumas questões sejam tratadas com ainda mais atenção. É a partir dessa sigla, criada para resumir os termos ambiental, social e governança, que se propõe criar negócios mais sustentáveis e responsáveis. Esse segundo pilar, o social, trata das práticas que promovem a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças no ambiente corporativo. E os números evidenciam o impacto positivo. Conforme um estudo da McKinsey & Company, empresas com diversidade étnica e racial, por exemplo, têm 35% mais chances de alcançar índices financeiros acima da média do setor. Também se destacam no mercado o crescimento de projetos direcionados à inclusão de pessoas com deficiência e de convívio multigeracional nos ambientes de trabalho. E mais, a maioria dos brasileiros prefere comprar de marcas que demonstram compromisso com questões sociais. Mas é preciso cuidado. A preocupação tem que ser genuína. Só assim ela realmente vai se tornar um diferencial. Mas a diversidade e a inclusão não se limitam ao impacto financeiro, não.
Ao promoverem a igualdade de oportunidades, as empresas passam a ter ambientes mais ricos em ideias, capazes de gerar soluções inovadoras e atender às demandas do mercado, que está cada vez mais exigente. O lado positivo é que há boas perspectivas vindo por aí. Um estudo da plataforma Blend Edu mostrou que 63% das organizações brasileiras aumentaram o apoio à diversidade e inclusão, DEI, em 2024, enquanto apenas 4% reportaram diminuição. Segundo o relatório, quase metade das empresas, 46%, ampliaram o orçamento para DI, com 16% priorizando o tema acima de outras áreas. O maior obstáculo para avanços mais expressivos é a falta de orçamento suficiente, afetando 21,4% das empresas. Gente, para além da questão social em si, fica claro que implementar políticas de igualdade e inclusão passa a ser uma vantagem competitiva nos negócios. Dando algumas dicas para os gestores que desejam iniciar ou aprimorar estratégias de diversidade e inclusão, quais são os primeiros passos que eles devem seguir e quais erros eles devem evitar? Eu começaria dizendo que os líderes, né, ou a empresa, ela tem que ser bastante flexível e adaptável, né, aberta à mudança. A mudança, ela traz medo. As pessoas têm medo das mudanças. Principalmente quando você está numa empresa que tem 52 anos, você tem líderes, por exemplo, que estão aqui há 30, 32. E aí aquela fala de que sempre foi assim, não precisa mudar, é a primeira barreira que a gente tem que tirar da empresa, né? Que derrubar. Seja para qualquer tipo de adaptação. Você tem que mostrar que o mundo está mudando, as pessoas estão mudando. E que isso só vai trazer vantagem para a empresa, como você falou, competitiva, né? A empresa começa a ser competitiva. Nós temos 230 lojas, 5 mil funcionários. A gente não pode só também pensar na diversidade, a gente tem que pensar no todo, em todas as pessoas que compõem a empresa. Então, os treinamentos que a gente faz, as falas que a gente tem, a comunicação muito próxima com os líderes, tem que deixar claro que mudar é preciso. A mudança, ela traz coisas boas. O nosso cliente, quando entra numa loja, ele fica feliz de ver que a gente tem diversidade dentro da loja, porque ele procura isso. Então, como você falou, Rodrigo, a tendência realmente é crescer venda, é crescer o nosso cliente mais próximo da loja, porque ele se sente, às vezes, um igual. A gente evita muito tratar diferente, né? Não é porque a pessoa é uma pessoa com deficiência que nós vamos tratá-la diferente. Ela vai ser tratada igual a todos os nossos funcionários. Mas, lógico, a gente precisa treinar os líderes a como receber essas pessoas, a como tratar essas pessoas no dia a dia. Mas eu acho que é uma vantagem bem competitiva frente a outras empresas de varejo. Vetusa ou Vanessa querem complementar? Sim, eu posso trazer meu ponto de vista para essa questão, né? Porque no Grupo Heineken a gente trabalha, você começou fazendo a apresentação, né, Rodrigo, falando das nossas marcas, e as nossas marcas têm causas, né? O Grupo Heineken tem uma grande ambição, que é ter a nossa estrela em cada coração e em cada copo brasileiro. E o brasileiro é diverso. A gente tem um país muito multicultural, com pessoas muito diversas, bastante representatividade. Para a gente conseguir conversar com todos os nossos clientes e consumidores, chegando no coração deles, os nossos produtos precisam ser pensados para essa diversidade. E mais do que isso, as pessoas que pensam, fazem, produzem esses produtos, precisam refletir essa diversidade. Existe uma armadilha no mercado, e tem uma expressão em inglês para representar isso, que é a diversity washing, que fala de empresas que fazem propagandas muito convidativas, que usam modelos diversos em suas campanhas, mas em seu quadro de funcionários, por exemplo, não tem essa representatividade espelhada. É quase que uma forma bonita de dizer que existem mecanismos para passar uma falsa impressão para os clientes e consumidores sobre o engajamento daquela empresa numa causa. Então, acho que essa é uma armadilha que eu daria de dica, assim. Acho que se a gente tem um compromisso genuíno com uma causa e a gente quer chegar com esse compromisso aos nossos clientes e consumidores, isso passa por um trabalho interno forte e profundo para que essa representatividade, esse perfil do consumidor, seja entendido dentro das nossas estruturas das empresas também. Então, acho que essa é uma armadilha que eu deixo como dica
para que essas empresas que estão pensando no seu valor de negócio através da diversidade não caiam. Complementando a Vetusa, que assim, de novo, né, que seja genuíno, que a gente acredita muito nisso, mas com a cultura de dados, porque não é sobre modismo, é sobre dados e ações. Está conectado com a marca, está conectado com aquilo que a gente quer fazer, mas embasado em informações. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta que vai instigar um pouquinho o lado vidente de vocês, vamos dizer assim. Como é que vocês enxergam a evolução da diversidade corporativa nos próximos anos? Que tendências devem moldar o dia a dia das empresas quando a gente fala dessa temática? Vou começar agora por você, Vanessa. Bom, é realmente evidência aqui, né? Eu vejo que o ESG ele vem muito forte, atuando sobre essa frente. Tá? Então, quanto mais a gente olhar para o social, mais importante vai ser que a gente possa literalmente seguir a educação e o treinamento com as pessoas para que a gente possa munir todo o time da companhia, não só as lideranças, e informações corretas, para que quando se ouve algo, as pessoas entendam realmente se aquilo está correto ou não. E lembrar que quanto mais a gente promove, mais criatividade a gente traz para a companhia. A diversidade, ela sim trabalha diretamente com a criatividade e a estratégia da companhia. Eu entendo que, como tendência, a gente deveria olhar, trazer isso para o nosso dia a dia, treinar e capacitar as pessoas como um todo na organização. Márcia. Eu acho que isso veio para ficar. Acho que eu comecei essa fala lá atrás, nas suas primeiras perguntas, e são 15 anos que eu venho reestruturando os recursos humanos da Kaunga, né? Eu cheguei aqui, era um departamento pessoal que mandava embora e contratava. Então, quando você faz essa reestruturação, você mexe em coisas que estavam lá enraizadas. Então, eu acho que a evolução disso tudo para 2025, 26, 27, ela vem muito com o que a Vanessa falou. Quanto mais a gente promover, quanto mais a gente treinar, quanto mais a gente educar as pessoas, mais a gente vai acolher, seja qualquer diversidade que a gente tenha. Eu falei numa outra pergunta que a Kaunga nunca teve problemas em contratar nada que a gente achasse diferente. Só que a gente não tinha os dados. E uma coisa que a Vanessa falou é assim, é ter esses dados, realmente mostrar para as pessoas que a gente faz. Então, eu entendo que para os próximos anos a gente tem que, primeiro, treinar muito mais, ter um social muito importante. Eu trabalho muito com filmes, né, em treinamento, a gente tem aí muito material que a gente pode colocar para os nossos gerentes. Eu tenho um programa de treinamento interno aqui para trainee, gerente de loja, que a gente só promove pessoas que estão dentro de casa, a gente não traz pessoas de fora. Isso já serve como uma maneira de dizer que a gente olha para dentro com muito carinho. E hoje a gente tem líderes, trainees, que são diversos aqui. Então, a gente já mostra que ele pode chegar em algum lugar. Então, eu entendo que cada vez mais a empresa vai precisar treinar, cada vez mais a pessoa vai precisar ter informações corretas e comunicar muito bem aquilo que vai ser a nossa cultura diária. Não é só uma cultura para mostrar que a gente tem. A cultura, ela tem que ser realmente dita e feita. Não adianta só você falar, você tem que mostrar. Então, acho que tem que ser cada vez mais forte essa nossa intenção de trazer para dentro de casa a diversidade e a inclusão. Acho que isso tem que ser uma coisa muito forte. Estou pensando num link, né, entre ESG e tendência de futuro. Eu acredito que o que vem pela frente, que todo mundo, todas as empresas precisam se preparar, é para a gente olhar para a diversidade, equidade e inclusão para além dos nossos muros internos, né? Então, a gente começa nessa pauta trabalhando muito as pessoas colaboradoras de cada empresa, e a gente tem evoluído já, e acredito que vai ser a maior tendência dos próximos anos, a gente expandir essa atuação para além dos nossos colaboradores internos, falando de toda uma cadeia de valor. Quem são os nossos fornecedores? Quem são os nossos prestadores de serviço? Qual é a nossa cadeia 360? Quando a gente olha para o Grupo Heineken, por exemplo, a gente tem trabalho muito forte no social com ambulantes e catadores. São pessoas que fazem parte da nossa cadeia de venda,
de recolha de material reciclável e que precisa estar incluída nessa conversa sobre igualdade de oportunidades, direitos humanos e todo esse arsenal, né, de possibilidades que a gente pode, em conjunto, fornecer para esse público. Então, acho que essa é a grande tendência para o futuro, é a gente impactar para fora dos nossos muros, para além das pessoas que têm o crachá da companhia, pensando num 360 da cadeia de valor como um todo. Nossa, gente, muito, muito legal poder ouvir vocês sobre esse tema tão rico e necessário. Eu quero aqui agradecer muito a participação das nossas convidadas e informar também que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar agora, tá? Mas é claro que essa conversa não precisa terminar por aqui, não. Vetusa, como é que o pessoal pode continuar esse papo contigo nas redes sociais? Claro, a gente tem postado cada vez mais sobre as nossas campanhas no nosso LinkedIn do Grupo Heineken, que chama The Heineken Company, ou nas nossas redes sociais como o Instagram, que chama Grupo Heineken. O meu @é @vetusa, então estou sempre colocando lá também algum conteúdo no LinkedIn ou no Instagram. Acompanha aí para a gente compartilhar as boas práticas e as tendências de futuro. Márcia, muito obrigado também, viu? Como é que você está nas redes sociais? Obrigada a você, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui com a Vetusa, com a Vanessa. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Vocês podem acompanhar tanto a Calunga no LinkedIn, como o meu LinkedIn, que é Márcia Montag Nassim, ou no Instagram, como Márcia Assim. Eu sempre brinco que é assim mesmo, né? Porque o pessoal fica perguntando, né? Nossa, Márcia Assim. Então, assim, se vocês forem me procurar, é Márcia Assim. E, lógico, acompanhe no LinkedIn a Calunga. A gente também tem no Instagram, calunga.com. Somos uma empresa muito especial, né, para trabalhar com diversidade, inclusão, muitos programas internos, não só para isso, mas para acolher todos os nossos funcionários de uma maneira bem carinhosa. Show, Vanessa, obrigado por ter topado estar aqui com a gente hoje também. Também agradeço estar aqui, agradeço em nome da Sênior, a troca com as meninas aqui foi incrível. Meu LinkedIn, estou à disposição, quem quiser bater papo sobre o tema, sempre à disposição, Vanessa Rabi, tá? E convido a todos a seguirem as redes sociais da Sênior Sistemas, para acompanhar as nossas novidades, acompanhar a Sênior. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa marca empregadora. Bom, e já fica o convite, se você quiser sugerir algum outro tema ou indicar algum especialista, por exemplo, pode mandar um e-mail aqui para nós. O endereço é imprensa@senior.com.br. Compartilhe esse episódio com seus colegas. A gente se fala, até a próxima. Tchau! Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Sênior Sistemas, referência em soluções de gestão com o melhor ERP do Brasil.